Tô aqui lavando a minha loucinha e resolvi entrar ao vivo. Porque eu fiz vários stories hoje de manhã e nenhum deles foi. Diz que tinha bugado todos. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar ao vivo. E que esteja aí quem tiver disponível, quem tiver comigo para bater um papo com a mama, vou estar aí junto com vocês. Tô lavando minha loucinha e usando a minha luvinha. Acabei de postar um vídeo de publis. Agora a mama virou publis. Tá fazendo publicidade. Então, o digital é uma coisa louca, gente. Eu não imaginei que ia acontecer isso comigo. Sinceramente, quando eu comecei aqui, eu pensava que, sei lá, eu ia expor o meu conteúdo aqui, né? Afinal de contas, eu sempre trabalhei fora, empreendi. E aí eu pensei, o digital, não sabia muito o que era. E eu falei, eu vou experimentar, já que eu estou em casa, e vou testar. Então, o digital me mostrou um caminho, gente, muito maluco. E tá me mostrando ainda. Ó, tô lavando a louça e conversando com vocês, tá? Que nem a louça do café da manhã eu não consegui lavar ainda. Ai, bom dia! A Estela tá aí, me deu bom dia. E os demais, gente? Ó, eu não vou conseguir dar a resposta pra vocês, a não ser na fala, tá? Porque tô com a mão molhada aqui, lavando a minha louça devagarinho. Opa, não vou tentar não fazer barulho, tá? Porque eu quero comentar algumas coisas com vocês de tudo isso que tá acontecendo comigo e que eu não imaginei, gente. E aí, poder falar para vocês que é possível. Essa coisa do digital, a gente imagina que é para pessoas mais jovens. E que a gente que é mais das antigas, né, não serve pra gente. Mas aí eu quero falar para vocês que é possível sim, gente. É um novo jeito de olhar para o mundo dos negócios, para empreender. Eu tinha postado agora há pouco um vídeo, porque eu sempre converso com a minha mãe de manhã, né? Ela tem 94 anos, mas ela tem uma visão de mundo, de negócios, de empreendedorismo muito bom. E aí eu tava filmando a amêndoa no sofá, porque eu tava ali limpando, organizando o espaço dela, e ela tava pegando no sono e tal. E eu peguei a fala da minha mãe de manhã. E a mãe fala em italiano, e eu até vou postar depois, porque quando eu tentei postar, não entrou. Não sei se é porque ela fala italiano, e aí talvez o Instagram bloqueou. Mas ela diz assim, o mundo é sempre o mesmo. Não importa se tu planta batata, se tu planta... ela fala suki é abóbora, né? Moranga. Não importa o que tu faça, o importante é que tu não te perca de Deus, claro. Ela fala muito dessa questão espiritual, porque eu fui contar para ela essa minha nova jornada, né? Esse meu novo recomeço de estar trabalhando. E ela disse para mim assim, mas o que tu quer? E se da vida tu não vai levar nada, tu vai querer empreender e ganhar dinheiro agora? Porque a vida é só... O que envolve a vida, o nosso se movimentar, é o ganhar dinheiro. E eu falei para ela, mãe, claro, todo mundo precisa fazer alguma coisa, porque senão a gente não vive. Eu disse, mas a gente não pode se perder, né? E é disso que eu falo, e é isso que eu falei ontem à noite também na palestra, quero comentar com vocês aqui. Que bom que a gente empreende, que bom que a gente ganhe dinheiro. Não tá errado quanto a isso. E o mundo sempre foi feito com esse propósito. Afinal de contas, a gente nasce... Se a gente não é cuidado pelos pais, nós, até o momento que eles nos ensinam, depois a gente vai ter que se virar sozinho. E como é que nós vamos fazer para botar dinheiro dentro de casa?
né? Alguém trabalhando de empregado, CLT, ou então fazendo algum trabalho, algum serviço que alguém te pague, é o dinheiro que envolve. Você precisa ter um rendimento para poder botar dinheiro dentro de casa e botar comida, não é verdade? E é por isso os papéis dos pais, ensinar os filhos a se virarem, porque a gente não vai estar sempre ali. Mas o ciclo é sempre o mesmo, não é? Olha a minha luvinha ranhurada aqui, gente, lavando a louça. Eu adoro ela. Falei dela ontem, fiz uma publi lá pra loja. Mas eu acho ela maravilhosa. Porque ela não escorrega, mesmo com um sabãozinho, não escorrega os utensílios. E aí, como a mãe tá um pouquinho desesperançada em função da perda do meu irmão, que batalhou muito pela vida dele, mas que infelizmente foi embora muito cedo e deixou as coisas ali. Hoje ela se questiona qual é o valor da vida. Pois é, e aí eu discutindo com ela, eu digo, mãe, né? E pro povo de ontem à noite na palestra eu também disse, o que nós temos que aprender é que sim, nós precisamos empreender, nós precisamos trabalhar, só que aonde a gente se perde é essa correria. Quando a gente assume muita coisa, quando a gente abre mão do gosto da vida da gente, e aí tudo começa a ficar meio sem sentido. A gente lava a louça muito na corrida, quebra prato. E aí então essa falta de propósito e de sentido que atrapalha a vida da gente. Porque o ciclo é o mesmo. A gente vem, nasce, se desenvolve, evolui, tira o melhor da gente. O ser humano é para isso, para ser desacomodado, e a gente vai pro final, né? Pro final da nossa história. Agora a pergunta é, que legado eu quero deixar? Qual é a mensagem que eu quero deixar no mundo e para mim? O que eu quero deixar para os meus filhos? Seja ela uma história de vida de sucesso, empreendendo, sendo um bom profissional, dentro da área que você decidiu, se for na área de prestação de serviços, se for na área de profissional liberal, se for como empresário, enfim, cada um de nós vai fazer várias escolhas na vida, mas o importante é como eu vou fazer isso. Se eu vou acabar fazendo da vida um martírio, um sofrimento, não foi uma boa vida, concordam? Não é uma vida que tem plenitude. Aí a gente vai dizer, tá, Delourdes, mas então o que resta pra gente fazer é ir devagar. Não, tu pode fazer corrido, inclusive. Eu sou uma mulher que ando a milhões por hora, né? Tenho entendido que também preciso... Opa, pensei que era alguém ali, mas é a amêndoa. A desacelerar também. Porque isso, quando existe uma correria muito grande, a gente acaba se atrapalhando. Porque o que acontece? A gente vai assumindo coisas que às vezes não são nossas. Nós vivemos de relacionamentos, seja ele familiar, a nossa primeira família, que é a família dos pais, e aí a nossa relação com irmãos. Depois nós vamos para uma relação de amigos na escola, e aí a gente começa a se envolver com atividades, equipes, e aí depois a gente vai para o casamento. E a correria, o quanto a gente absorve, pode ser que a gente ultrapasse o ritmo e a condição que a gente tem condições de assumir. E aí a gente se atrapalha. Então, quando a gente percebe que nós estamos em desequilíbrio, é ali que mora a chave. Porque quando a mente acelera demais e o corpo não consegue ter esta mesma constância, como disse a minha amiga ali, o corpo adoece. A Gabs falou, a correria adoece o corpo. Exatamente.
Imagina que a gente está acelerada aqui na cabeça, querendo estar a milhão, né? Tá querendo correr, mas o corpo já não consegue mais. É o que minha mãe diz. Tudo bem, ela é mais velha, mas ela diz o seguinte: o meu corpo não me ajuda mais. Por mais que eu queira, eu tenho que respeitar. E se ela não respeitar, o que vai acontecer, né? Alguma coisa vai estourar. Vai aparecer uma dor de cabeça, vai aparecer um tropeção ali dentro da cozinha e aí ela pode se machucar. Vai aparecer essas doenças que são invisíveis, mas elas vêm crescendo dentro da gente, elas vêm se manifestando, diabetes, pressão alta. Essas são todas doenças que elas vêm de uma alimentação, da maneira como a gente se cuida todo dia. E em algum momento elas vão dizer, o corpo vai dizer, chega, eu não suporto mais, né? Vem através do estresse, então dessa correria, dessa falta de cuidado entre selecionar um alimento, ter tempo para isso, ter tempo para se alimentar bem, ter um momento para a vida da gente. E é por isso que a mama muitas vezes está ali fora, sentada, comendo uma bergamota, brincando com a cachorra, para tentar provar e provocar vocês a darem esse tempo. E eu aprendi muito tarde isso também, gurias. Não vou dizer que não é que eu não pensava, mas sabe quando a gente diz, fica para depois? A prioridade agora é fazer outra coisa, é terminar um trabalho, é dar conta de um atendimento, é não deixar passar uma oportunidade. Vocês imaginam que agora até no digital, e eu tô sentindo isso muito forte, gurias, porque eu venho abrindo muitas oportunidades. Então, tem uma publicidade para fazer, alguém me chama para fazer uma palestra, a comunidade eu tenho que dar atenção. Vocês conseguem perceber que como a gente vai sendo requisitada, né? Porque a gente vai abrindo também muito o leque. Em algum momento eu também vou precisar dizer, não, ó, nem tudo eu vou conseguir fazer. Ou então eu tenho que aprender a fazer o quê? A delegar. Que é isso que as empresas procuram treinar os seus funcionários, trazer gente para a liderança, para que essas pessoas possam ficar no lugar do inspirador, da pessoa institucional, do dono da empresa, mas que tenham o mesmo olhar para suas equipes aqui de baixo. E aí isso funciona bem. Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos dentro das empresas, procurando entender quem era o líder e qual era a pessoa que ia se adequar melhor. Então, às vezes, quando a gente fala assim em selecionar pessoas, recrutar melhor, parece que a gente vai estar procurando pulga, né? Tem que procurar picuinhas para ver como a pessoa é. Mas, às vezes, gente, isso é muito bom e importante saber, porque já pensou? Se a gente coloca uma pessoa que não tem, de certa forma, o mesmo perfil, o mesmo jeito de trabalhar daquele líder que já está ali no setor e que tem um pique diferente, que tem uma visão diferente. Então, para isso que serve, né? Eu fui lá mostrar para vocês o trabalho que eu fazia antigamente na parte de recrutamento e seleção e gestão de pessoas, mas isso serve para qualquer momento da vida da gente. Quando a gente precisa encaixar personalidades. E quando elas não se encaixam e não se ajustam, tem esse desequilíbrio. Para que serve um namoro, não é? Para que serve um namoro quando a gente tá ali, né, conhecendo a pessoa, que a gente tá junto ali para... Por que precisa esse tempo todo? Para exatamente poder se conhecer. Como é que eu gosto da maneira como essa pessoa fala, como ela cuida das datas, vamos usar um exemplo assim, né? Como ela cuida de mim, como eu me predisponho a ficar com ela. Então, esses detalhes parecem simples, mas são a chave, gente. Porque disso tudo
vai acontecer o quê? O estado de presença, que é tudo que a gente quer. Olha aqui, ó. Se eu fosse uma mulher amargurada, vamos dizer, no casamento, tá? Vou usar a minha história de vida. Se eu fosse uma mulher amargurada no casamento, como é que vocês acham que eu lavaria as panelas? Né? O marido não me deu bola, ou talvez a gente não se conhece muito e eu fico lá desconfiada do Paron. Vamos imaginar que o relacionamento é mais curtinho, tá? Tá? Olha só. Nunca pensei que fosse assim, ó. Ah, por favor. E aí eu jogo aqui a panela, a frigideira no caso, né? Dentro da pia. Eu começo a lavar a louça de uma forma muito barulhenta. Ó, vou usar o momento que eu estou aqui. Vou fazer de um jeito corrido, por quê? Ah, vou ter que fazer, né? Comida para aquele Cristo, mas ele não faz para mim. Sou sempre eu que tenho que cuidar de tudo. Olha bem, né? Não botou nada no lugar. E agora quer chegar em casa e quer ter tudo pronto. Tô botando meus bichos para fora aqui. Certo, gente? Interpretando a mama agora muito brava. O que vai acontecer, queridas? Percebem? Que eu saio, eu me desconecto de mim mesma. E aí, quando eu perco esse meu estado de presença, eu não é a ele que eu atrapalho, é a mim. E a minha vida, se ela está junto da dele, começa a ficar pesada também. Então, aquilo que era para ser bom no relacionamento vai interferir em outras questões na minha vida pessoal. Então, eu vou dizer que eu sou uma pessoa sem sorte, que homem nenhum presta, que imagina, né? Eu devo ter tido um pai que foi um saco lá para minha mãe e não é que caiu comigo de novo a mesma história? Olha aí, ó. Então, tô eu aqui limpando panela para agradar homem. O que pode acontecer com essa situação? Ou eu vou me separar, ou eu vou suportar. Não é verdade? O que eu faço? Se eu tenho uma culpa interna dentro de mim, de que eu acho que eu não sou capaz e não sou merecedora de ser uma mulher que também tem direito, e aí começa um processo todo de cura que a gente precisa ter. Porque a coisa começou mal. Quando ainda eu não dei aquele tempo de entender exatamente o que eu queria naquele relacionamento anterior. Eu fui levando, e talvez eu quisesse realmente que uma pessoa me carregasse nos braços. E eu vim para dentro do casamento imaginando que alguém fosse me cuidar. Aquele marido que hoje já não me dá mais bola. E aí eu olho para essas panelas e digo, eu sabia. Eu sabia que eu não tenho sorte. Eu sabia que eu ia achar alguém que nunca iria me dar valor. Quando você começa, né? Opa, que me quebrei toda aqui. Quando começa um processo de vitimismo, tem que entender a causa disso, queridas. Tem que entender da onde vem essa raiz desse problema, dessa ideia do vitimismo. E por que, gente, que a mama... E muitas pessoas aqui na internet, talvez vocês possam falar sobre esse assunto de uma forma aberta e tranquila. Porque hoje, gente, a gente tem a possibilidade de falar sobre essas curas que é possível serem feitas. Desta forma, que quando a gente bota para fora a nossa verdade, a gente se cura também. Esse processo de trabalhar no digital, que não necessariamente precisa, inclusive, ter muita autoridade para falar. Por que muitos influencers, pessoas que deram certo na internet, têm muitos seguidores? Porque eles contam a partir do seu conhecimento, como é meu caso, que eu sou psicóloga, neurocientista, e tenho uma história de vida para contar também. Positiva em alguns momentos, não tão positivas em outros momentos. Porque na minha palestra eu também conto o meu vazio existencial. Quando eu me senti solitária aqui na frente da pia e abri meu roupão dizendo, e agora? Quem é a Delourdes? Quem é essa mulher que tanto fez, que tanto se empenhou, que tanto
tanto se dedicou a todo mundo, quem sou eu agora? Eu também me perdi no meio dessa história. Ou então, podem ser outras tantas pessoas sem autoridade no sentido de estudo, vamos dizer assim, tá? De investimentos dentro da área da ciência. Pode ser uma pessoa que tem uma bela caminhada de vida, mas se deu conta de muitas coisas que aconteceram com ela e ela pode ser a protagonista dessa história também. Entende? Que pode ser alguém de vocês que está aí do outro lado me ouvindo e que gostaria de poder trabalhar na internet de uma forma autêntica, gente. O que o trabalho digital está pedindo? Ele está pedindo humanização, autenticidade e, claro, essa desenvoltura de não ter medo de vir na frente das câmeras. Mas isso tudo também é treino, gente. Tudo é treino. Quando é que a gente começa a se sentir mais segura? Primeiro, quando a gente abre e a gente perde o medo. Óbvio. Aquora, como eu perco o medo? Então, como a gente perde o medo? Como é que eu arranco dentro de mim aquele julgamento, daquele olhar de quem está do outro lado? Ele não existe, na verdade. Ele está dentro da gente, certo? Então, eu primeiro preciso entender que quem está do outro lado ali me escutando, não é que nem vocês. Se vocês estão paradas ali e me escutando, eu tenho alguma coisa que está conectando com vocês. Seja no meu jeito de falar, seja porque conectou com a história de vocês. Então, como é que eu vou descobrir? Vocês, por exemplo, se quisesse trabalhar na internet ou se já trabalham, como é que vai descobrir? Tem que aparecer e tem que vir testar. Eu testo e faço muita coisa, gente. Olha, agora mesmo, esta live aqui que eu abri, eu marquei? Não. Eu improvisei? Sim. Por que eu fiz isso? Porque eu estava aqui na frente da pia e eu disse, cada vez que eu penso em fazer uma live, eu penso em organizar, achar uma convidada e tal. Eu disse, mas por que eu não posso fazer eu sozinha? Qual é o problema? Se aqui eu receber alguma crítica, alguma coisa, eu vou olhar para aquilo com carinho e vou dizer, bom, posso aprender com o que a pessoa está me dizendo, posso descartar, foi um treino para mim e posso seguir. Compreende? Então, tudo na vida é um desafio. Olha só, eu também, a partir dessa entrega que eu estou fazendo aqui, dessa chegada da mama aqui, apareceram novas propostas de trabalho. Como é bom, né? Quando as pessoas te chamam ali e dizem, nossa, eu achei teu perfil maravilhoso. Eu acho que tu fala muito de uma forma autêntica, de uma forma leve. E aí, quando vem esse chamado, do outro lado, tu tá aqui e diz assim, poxa, mas então é possível se fazer coisas, se conectar com pessoas através daquilo que eu tô dizendo. Ok, queremos que você venha conversar com a gente. É um novo desafio, não é, gente? Apesar da minha caminhada, apesar de falar aqui através de uma câmera, estar presente também é diferente. E ontem eu resolvi sugerir para o meu marido, para o Paron, que ele também participasse comigo. Eu digo para ele, tu tem um bom potencial, né? Paron, ou Elvio, tu tem um bom potencial, vem comigo. Ele disse, não, eu não vou testar. E ele fez uma breve apresentaçãozinha. Foi excelente, gente. Foi maravilhoso. As pessoas elogiaram. E depois que passa aquele, sabe? Aquela entrada, as coisas ficaram muito legais. E olha, gente, ontem eu tava no fio. Sabe por quê? Porque primeiro, olha, eu tinha passado no dentista. E a Cíntia, ela tinha puxado tanto o meu dente e colocou um novo aparelho que estava machucando a minha bochecha aqui.
O Paron, que estava sentado ali do meu lado, ele dizia pra mim assim, quer dizer, ele me falou depois, né? Ele disse, mas tu passou muito batom e ficou tudo seco os teus lábios. Eu digo, não, era sangue. Tava machucando toda a minha bochecha aqui dentro. E eu tava ali, firme, né? Não me perdendo ali na jogada. Tentando tomar água e mandando ver. Tava machucando a minha bochecha. Eu tinha ido fazer a tal da retirada da minha sobrancelha. E aí eu tô bem roxinha aqui em cima. Tava virada no que é aquilo, né? Então tem algumas preocupações da gente que quando a gente se depara com outros, o que acontece? A gente acaba se comparando. Eu tava lá pensando, meu Deus, o que as pessoas estão esperando de mim? O que eu vou falar sobre? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho conteúdo para tudo isso? E eu tava ali imaginando, né? E se esse medo a gente deixa entrar, gente, é ali que a gente começa a se atrapalhar. Mas eu pensei da seguinte forma, bom, se as pessoas me chamaram, se eu já fiz algumas coisas parecidas, se eu estou querendo me desafiar, e se eu quero, né? O querer é o mais importante. Se eu quero realmente fazer com que a minha voz seja uma ponte das coisas que eu vivi, daquilo que eu posso entregar, e eu tô partindo, sabe do quê? Da minha história de vida. Eu digo, é agora que eu vou. Se eu não for, eu não vou saber. E se der, pode dar errado? Pode. Mas e se der certo, gente? Eu não tinha dado a minha oportunidade de ir. E cada vez que a gente vai, a semana passada eu fui num outro espaço, convidada. Eu tava mais tremelica do que ontem. Ontem eu já tava um pouco mais leve. E aí fui testando outras coisas. Possivelmente vão aparecer outros trabalhos. E é isso que eu quero dizer, gente. Só que a diferença é o quê? É a gente se colocar em estado de presença. Eu tô aqui lavando minha louça, eu tô lavando a louça. Eu tô lá dando palestra, eu vou fazer a minha palestra, vou fazer o melhor que eu puder. Se as coisas não vierem à cabeça, o que a gente vai dizer? Mesma coisa que eu vou dizer pra vocês aqui. Gente, ó, é a primeira vez que eu tô fazendo minha live aqui. Assim, sem uma convidada e fazendo no improviso. Me desculpem se eu fizer alguma coisa errada. Da mesma forma, eu disse ontem lá. Me deem oportunidade, gente. Eu estou aqui, né, me entregando, trazendo o meu melhor. E disso daqui eu espero que as coisas se fortaleçam. E quando a gente se mostra na nossa vulnerabilidade, que é, eu não sou perfeita, mas eu quero melhorar, e até porque nós nunca vamos ser 10, nós podemos ter um talento melhor para uma coisa, se diferenciar numa outra, mas nós nunca seremos 10. Então nós temos que aceitar a ideia de que nós não somos perfeitos. Quando isto entrar dentro do nosso íntimo, nós vamos, sabe fazer o quê? Deixar o ego cair. O que é deixar o ego cair, gente? Deixar de ser vitrine. Opa, eu sou a melhor. Opa, eu tenho 50 mil seguidores. Opa, quando cair esse ego, gente, porque isso tudo é eu. E o quê? A gente é o quê, gente? A gente não é nada. Não é nada do lado de ninguém. Cada um de nós tem o seu jeito, o seu perfil, o DNA de cada um, as marquinhas aqui digitais que são diferentes de cada um de nós. Cada um tem sua história. E graças a Deus, muito obrigado. Então, quando nós nos dermos conta disso, a gente relaxa, a gente se encontra, a gente se entrega e aí a coisa flui. Então, quem precisar de uma... só fiz vi uma breve palestrinha aqui, né? Não dei microfone pra Mama, que a Mama começou a se sentir muito fortalecida agora, hein? Mas, enfim, quem precisar de uma orientação nesse sentido, gente, de como voltar a se entender,
Onde é que você se perdeu ali no meio do caminho? Se está se sentindo um pouco angustiada, não sabendo por onde ir, bate um papo aqui comigo, gente. Me chamem. Eu entendo que toda essa minha caminhada, todo esse meu movimento que eu fiz, talvez eu tenha visões sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o empreender digital, que possam ajudar vocês. Claro, não existe fórmula mágica, existe o teu jeito de ser. E quando tu encontrar esse jeito de ser, gente, ó, tu voa, tu vai. Vai ser fácil? Óbvio que não. Tudo é um processo de construção. Mas o bom é quando a gente enxerga vitórias chegando. Quando aquilo tá te dando satisfação. Quando a gente vai deitar e a gente diz, nossa, né? Como eu tô feliz. Como eu tenho tempo para mim. Como eu não preciso mais andar na correria. Como eu me planejo de uma forma organizada. Como o meu negócio tá indo bem. Né? Sem pensar lá na frente que a gente quer ser o melhor dos melhores. A gente tem um objetivo, mas tudo é um processo. É de ano após anos. Muitas coisas que acontecem de uma forma muito rápida, elas tendem a cair muito rápido também. Mas se existe uma construção firme, com propósito, dentro daquilo que tu gosta, e aí essa é a questão do propósito, é se encontrar dentro do que você gosta. Pensa eu, uma mulher que sempre gostou da fala, é um jeito meu, eu nasci assim, sempre gostou de estar junto com pessoas. Imagina eu amarrada em algum trabalho que não me oportunize isso. É óbvio que eu vou incomodar, não é verdade? Óbvio que eu vou incomodar. O processo, ao contrário, também é real. Agora, se neste momento tu não quer, bom, então não é para ti pensar em fazer uma transição de carreira. Tu tá muito bem aonde tu está. Mas se quiser, eu posso te ajudar a pensar em destravar. Que tudo, gente, o segredo tá em saber falar. Aqui tá o segredo, gente, é na fala. Quando a gente conseguir colocar e articular os nossos pensamentos na fala, no jeito de ser. Porque pela fala, a gente vai expor para o mundo o que a gente sabe, o que a gente quer, o que a gente não quer, aquilo que tá bom. Só que isso daqui ele tem que estar muito bem articulado em relação ao pensamento, em relação ao entendimento que a outra pessoa do outro lado tem sobre a gente, em como a gente se vende, em como a gente ameniza uma situação. Mas para aprender isso, gente, lava longa la storia. Como diria a mamma, lava longa, gente. Bisogna forza, forza voglia e pazienza. Capisci? Forza, voglia e paciência, capite? E allora, meninas, tchau, queridas, porque olha, eu tô com o almoço na metade e preciso terminar também. A minha turma vem. Mas olha como eu consegui fazer. Abri aqui a minha live. Olha, não sei quanto tempo faz que nós estamos aqui. Mas foi um papo agradável. Vou dar um aceno para todas vocês. Helenice, Margarida, fico muito grata e vou tentar fazer sim, gurias, tá? A Rosana me mandou um bom dia, queridas, bom dia. Entrei lá na comunidade, também me solicitaram isso, que daí lá eu consigo conversar com vocês de uma forma mais passando mais orientações para vocês. Ângela, tu me pediu solicitação para entrar. Não vou fazer agora, querida, porque senão nós vamos se estender muito aqui, mas adoraria, tá? E eu te convido, se você quiser me chama ali, a gente faz uma live compartilhada, tá bom? Quem quiser, na verdade, gurias, e tiverem tempinho ali, a gente se organiza. Amanhã, pra mim, é ótima também, porque eu tô aqui envolvida na cozinha, e aí a gente vai cozinhando, vai se organizando e vai conversando.
Obrigada por todas que tiveram aí. Vou fechar, meus amores, tá bom? Vou deixar a live gravada, se vocês acham que é interessante o papo que a gente teve aí. Ó, tem várias pessoas. Meu Deus, quanta gente. Eu não imaginei que tinha chamado tantas pessoas assim. Que bom que vocês vêm aí. Eu vou só dar um ok de aceno para vocês. Porque eu tava com a luva, né? E aí fica mais... você se sente mais pertencente também, né? A Estela me deu bom dia. Olha, tem homens também, tem o Roberto. Que bom, gente. Sejam bem-vindos, tá bom? Um beijo a todos. Força. Como é que eu disse? Força. Paciência. Não lembro mais agora. E muita... força, voia e muita paciência. As 3 chaves, gente. Aí não tem erro. Força, porque daí é a tua energia. Ó, lembra o roupão da mama? Essa é a tua energia, tá? Não é que está aqui, é dentro de ti. Essa é a tua força. Força, voia. Voia é vontade, é o querer. Tem que querer. Nada sai do lugar se a gente não quer. Capite? E paciência. Tudo precisa maturar. Tudo precisa de um tempo. Não queira apressar o rio, que ele não corre, ele corre sozinho. Se tu quiser assoprar, aí vai criar enchente, aí vai transbordar, daí não vai correr no leito dele normal. E o peixinho também que tá ali dentro vai se atrapalhar. Capite? Amadas, um abraço, meus amores. Um até breve e até mais. Uma boa quinta-feira para vocês. Até mais. Nossa, tem tanta gente aqui. Deixa eu dar um aceno para todo mundo aqui. Não sei nem como eu vou finalizar isso aqui. Finalizando. Encerrar.